Há muitos anos, os homens se comunicavam através de gestos e gritos. Contavam as suas histórias fazendo desenhos nas paredes das cavernas. Mais tarde, o homem inventou a escrita. Começou a usar o papiro, a pedra e as placas de argila para gravar as suas mensagens. Hoje em dia, as comunicações desempenham um papel fundamental na vida, no desenvolvimento e na economia de qualquer país. A rapidez com que já se podem processar contrasta fortemente com o que se passava até há bem pouco tempo. Hoje em dia, recebem-se mensagens, mesmo vindas do outro lado do planeta, em tempo real. Um inquérito feito aos formandos dos cursos EFA da Escola Secundária de Felgueiras demonstra bem a importância das TIC no dia-a-dia das pessoas. Após análise e tratamento gráfico, é possível concluir que a maioria das pessoas utiliza as TIC no seu dia-a-dia, quer em contexto privado, quer em contexto profissional, preferencialmente o computador, o telemóvel e a internet. Reconhecem as novas tecnologias como sinónimo de mais informações, embora reconheçam contribuir para a violação da sua privacidade. Consideram ainda, como uma das maiores vantagens das telecomunicações, a maior facilidade de comunicação e transmissão de informação. De facto, hoje em dia é possível transmitir informações através de sinais entre diferentes zonas do globo. São alguns dos exemplos do avanço tecnológico na área das telecomunicações, a televisão por cabo, os telemóveis e a internet. Falta-nos falar de uma última tecnologia bastante atual e útil nos dias de hoje, o computador. Em muitos setores da vida laboral, hoje em dia, já quase não se consegue passar sem o computador. O computador tornou-se num instrumento de trabalho primordial. Podemos dizer que no futuro o computador influenciará a maneira de agir e de pensar da sociedade. Este veio modificar a noção que as pessoas têm de si próprias, umas das outras, e da sua relação com o mundo. O computador desafia a nossa própria noção de pensamento. Mas como surge esta nova tecnologia? Seguindo a linha histórica e lidando com engenhocas mais sofisticadas, é criada por Pascal, em 1642, a primeira máquina de calcular de que se tem notícia. Ela funcionava através de engrenagens mecânicas e conseguia realizar somente a soma. No entanto, 52 anos depois, Leibniz aprimora o invento de Pascal de tal forma que a nova calculadora mecânica já era capaz de realizar a multiplicação além da soma. Apesar disso, é apenas a partir de 1820 que as máquinas de calcular mecânicas começam a ser amplamente utilizadas. Já nesta época, Charles de Colmar inventa uma nova calculadora que consegue realizar todas as 4 operações aritméticas básicas. E este era o estágio em que se estava até à Primeira Guerra Mundial. Mas o início real do desenvolvimento dos computadores, como os conhecemos hoje, deve-se a Charles Babbage. Segundo observou Babbage, as operações matemáticas repetitivas poderiam ser desenvolvidas com mais agilidade pelas máquinas do que pelos homens. Estimulado por isso, ele idealizou uma máquina a vapor que seria capaz de realizar cálculos matemáticos mais complexos do que as 4 operações aritméticas básicas. Esta máquina, maior do que uma locomotiva,
nunca foi construída na prática, mas as suas ideias foram fundamentais para os progressivos avanços na computação mecânica. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o desenvolvimento dos computadores eletrónicos ganhou mais força. Os alemães desenvolveram o Z3, o computador capaz de projetar aviões e mísseis. Pelo lado britânico, foi desenvolvido o Colossus, utilizado para a descodificação das mensagens alemãs. Com o fim da guerra e o início da Guerra Fria, a corrida pelo desenvolvimento de novos e mais poderosos computadores aumentou. Um marco neste desenvolvimento foi a construção do ENIAC. Ele era tão grande que consumia energia equivalente a um bairro inteiro da cidade de Filadélfia. Quando em operação, produzia tanto calor que necessitava de um sistema de ar forçado para arrefecimento. O ENIAC era programado através de milhares de interruptores, podendo cada um deles assumir o valor 1 ou 0. Para o programar era necessário uma grande quantidade de pessoas que percorriam as longas filas de interruptores, dando ao ENIAC as instruções necessárias para computar. A segunda geração de computadores surge com a substituição das dispendiosas válvulas para os mais baratos, económicos e miniaturizáveis transistores. Com isso, os computadores puderam diminuir de tamanho e consumir menos energia. Isto torna-os mais acessíveis, física e economicamente, para outras pessoas e instituições. O último marco nesta evolução, para chegarmos aos computadores como os conhecemos hoje, foi a invenção dos sistemas operacionais, dos quais o Windows é um exemplo. Estes sistemas permitem que vários programas estejam a correr ao mesmo tempo, conferindo grande flexibilidade ao uso do computador. E assim, toda esta evolução permitiu aos computadores tornarem-se mais baratos, mais desenvolvidos e mais úteis às pessoas comuns. Por isso, sobretudo a partir da década de 80, os computadores entraram numa grande expansão e hoje são uma realidade para milhões de pessoas no mundo inteiro. Em resumo, todas estas novas tecnologias vieram modificar profundamente todos os setores da vida humana. A sua aplicação em bancos, companhias de seguro, empresas comerciais, torna-os mais eficientes sob vários aspectos, alterando os métodos de trabalho e de vida tradicionais. Têm vindo a sofrer, para além disso, uma grande evolução, o que nos leva a questionar: o que será que nos reservará o futuro?